eu tenho o maior respeito pelo senador José Serra, nos debates que fazemos aqui no Senado Federal. Mas hoje ficou faltando argumentos mais consistentes. Digo isso com a maior tranquilidade na frente do senador José Serra. Primeiro argumento, que os 30% obrigatórios para a Petrobras no pré-sal é um ônus, um fardo para a Petrobras. Esse argumento não se sustenta em pé. Olha só, o professor Hildo Sauer falou aqui sobre a possibilidade do que é o pré-sal. Tem gente que fala em 100 bilhões de barris de petróleo. Tem alguns, eu vi um documento da EPET, que chega a falar em 300 bilhões de barris. Vamos trabalhar com 100 bilhões de barris de petróleo, com esse número. Apresentou um estudo o professor Hildo Sauer. Se for explorado em 40 anos, tem um excedente aí de 125 bilhões ano de dólares. 125 bilhões de dólares ano. Se fosse 200 bi, nós teríamos o excedente de 250 bi de dólares ano. Ano. Então, é um fardo a Petrobras ter 30% disso? É um ônus a Petrobras ter 30% disso? Eu faço um outro cálculo. Calculemos 100 bi. 100 bi com o preço do petróleo de hoje, 62, 65, é um preço baixo. Isso não vai permanecer por muito tempo. Se nós calcularmos 100 bi pelos 65 dólares do barril hoje, nós estamos falando em 6 trilhões e meio. Se nós falarmos de 300 bilhões de barris a um preço de 100, que todo mundo acha que esse preço do petróleo vai subir, nós estamos falando em 30 trilhões de dólares. Isso é 10 vezes o nosso PIB. É 2 vezes o PIB norte-americano. Mas para o senador José Serra virou um fardo, um ônus. Ele quer livrar a Petrobras disso. Aqui a polêmica sobre o preço do custo da extração do petróleo, do pré-sal. Mas todos sabem, senador Cristóvão Buarque, tem uns que falam 9, 10 dólares o barril. Nós estamos vendendo a 62, 65. Então, primeiro ponto que eu quero rebater o senador José Serra é isso. Não é fardo, é um ônus, é um passaporte que tem que ser aproveitado para investimentos em saúde e educação. É uma vitória, até porque nós temos que lembrar como surgiu essa legislação. Porque uma coisa é empresa privada e buscar petróleo, fazer investimentos. No caso do pré-sal, não. Fomos nós, brasileiros. Foi a Petrobras, depois de muito investimento, que descobriu aquelas bacias do pré-sal. É praticamente risco zero. Então, nós não conseguimos entender o debate colocado dessa forma pelo senador José Serra. Mas ele tocou em outros pontos. Eu queria até pedir ajuda aqui do professor Paulo César, porque ele disse o seguinte: tem uma estagnação na produção do petróleo. Eu tenho informações aqui. A produção de 800 mil barris dia foi alcançada em apenas 8 anos após a primeira descoberta do petróleo, ocorrida em 2006. Tempo inferior ao que foi necessário para se chegar ao mesmo patamar em outras áreas de produção marítima. Para que alcançássemos no Brasil a produção de óleo de 800 mil barris por dia, foram necessários 40 anos, com a contribuição de 6.374 poços. Na Bacia de Campos, esse mesmo volume de produção foi alcançado em 24 anos. Eu faço essa pergunta porque esse foi um dos eixos estruturadores da fala do senador José Serra. Eu queria escutar a opinião do senhor. Eu, na minha apresentação, eu tenho um slide que esclarece bem, e que mostra uma comparação da Petrobras com outras empresas, se pudesse até colocar essa minha apresentação, eu ficaria grato. O que mostra essa transparência? Que
A Exxon tem perda de produção, a Shell tem perda de produção e a BP tem perda de produção. A única empresa, grande empresa, com ações em bolsa, que teve aumento de produção num determinado período, que deve ser até 2010, 2008, foi a Petrobras. Bem, a Shell, nessa situação de queda de produção, veio se socorrer onde? Veio se socorrer na parceria que a BG tem com a Petrobras, porque esse grande aumento de produção está muito relacionado à exploração do campo de Lula. E a BG tem 25% e a Galp tem 15%. Então, o socorro para o aumento da produção da Shell foi com a Petrobras. Agora, o cenário, de fato, em 2002, 2003, era um cenário muito ruim. A gente poderia, em vez de ter esse aumento de produção que eu mostro na minha apresentação, até essa figura é bem ilustrativa, por isso que eu reforço aqui meu pedido para colocar, né? Se não fossem esses 800 mil barris de petróleo decorrentes da capacidade da Petrobras, do risco da Petrobras, a gente teria no Brasil uma grande queda de produção. Uma grande queda. Então, se a gente tira hoje da produção aí de 2,2 milhões de barris por dia, 800 mil barris, a gente estaria hoje com 1,4 milhões de barris por dia. Isso, agora, na indústria do petróleo, existe o tempo do plantio e existe o tempo da colheita. A Petrobras, ela tinha que fazer grandes investimentos nos poços exploratórios, na sísmica, nos poços de delimitação, e isso demora um tempo para dar o retorno. E o retorno já começou. A gente tinha uma perspectiva aí, se mantidos os investimentos, da gente chegar a 4,2 milhões de barris por dia em 2020. Infelizmente, isso caiu, mas a gente ainda deu uma curva de 2,8 milhões de barris por dia. Então, não existe nenhum estrangulamento, pelo contrário, existe um cenário extremamente favorável de aumento de produção. O que me preocupa não é nem essa questão de estrangulamento em produção, isso pelo contrário. O Brasil vai ser grande produtor e vai ser exportador. Agora, nós temos um problema muito sério no país, que é o estrangulamento no refino. E isso está diretamente relacionado à geração de caixa da Petrobras. Eu acho muito pouco provável que as empresas privadas invistam no Brasil. Esse estrangulamento no refino, o Brasil já é grande importador hoje, e numa audiência pública na Câmara, a diretora-geral da ANP estimou lá para 2023 uma importação de derivados de 1 milhão de barris de derivados por dia. Esse estrangulamento precisava ser discutido também aqui nessa sessão. Olha, eu agradeço. E eu escutei argumentos também do senador José Serra, professor, falando da revisão do plano de negócios. Olha, a revisão de plano de negócios aconteceu em praticamente todas as petroleiras do mundo. Estou aqui, olha, a BP reportou lucro líquido de 2,1 bilhões no primeiro trimestre de 2015, uma queda de 39,6%. Que houve uma queda no preço do petróleo. A Chevron, seus ganhos no primeiro trimestre caíram 43%. ExxonMobil, que é a maior petrolífera norte-americana, divulgou queda de 46% do lucro líquido. Todas estão revisando seus planos de negócio. Agora, comentário rápido. Realmente eu não tenho aqui o número do último plano de negócio da Petrobras, na área de exploração e produção, mas a gente estava com investimentos aí da ordem de 220 bilhões de dólares. Na área de exploração e produção, eu acredito que a gente estivesse na faixa aí de 180 bilhões de investimento. De 105 bilhões, se a gente multiplicar 170 bilhões
de dólares vezes 2 e multiplicar 105 bilhões de dólares vezes 3,1, talvez não tenha tido nem queda no investimento. Porque uma coisa importante no Brasil é que a Petrobras ela arrecada basicamente em reais e ela investe em reais. Então, essa redução de 37%, muito provavelmente na área de exploração e produção, talvez a queda, se existir, é muito pequena e não tem nada a ver com esse número. Porque nós estamos falando de $1 de 2 com $1 de 3,1. Claro. Agora, o ponto central, eu vou tentar concluir aqui. O outro ponto importante, além de dizer que é o ônus, que é um fardo, os 30%, e o senador José Serra quer livrar a Petrobras desse fardo, o outro ponto central da argumentação é a capacidade de financiamento. Olha, isso é uma falácia, não se sustenta. As petroleiras fazem isso. E para mostrar que ela tem essa capacidade, agora há pouco, a China emprestou 22 bilhões à Petrobras. Mais ainda, ela colocou no mercado, senador Fernando Bezerra, papéis de 100 anos, que vai vencer daqui a 100 anos. Sabe o que aconteceu? Ela captou 2,5 bi. O mercado queria vender 13 bi. Então, esse argumento também é muito frágil. E eu acabo, porque eu tenho que finalizar o meu pronunciamento, dizendo que tem questões aqui, o senador Serra quase se trai no discurso, ao criticar a política de conteúdo local. Na verdade, o fato é o seguinte, a operadora única, que o ex-deputado Haroldo Lima disse que nós vamos criar aqui um Frankenstein, porque a operadora única é responsável por fazer o planejamento das obras de engenharia, as compras governamentais. Se a Petrobras perde o papel de operadora única, a política de conteúdo nacional vai ser afetada sim. A compra de navios, compra de plataformas. Aqui no país, a gente lembra como é que estava a indústria naval antes de 2002. E eu dou um outro argumento. Desenvolvimento tecnológico. Porque não pensem que as petroleiras 7 irmãs vão investir, senador Cristóvão, em ciência e tecnologia aqui no Brasil. Eu conheço o Parque Tecnológico da UFRJ, que Vossa Excelência também deve conhecer. Aquilo ali foi impulsionado centralmente pelos investimentos da Petrobras, principalmente pelas pesquisas em relação à perfuração em águas profundas. Tinha muitos outros argumentos. Segurança ambiental. A Petrobras, como operadora única, pode impor limites. Nós não esquecemos aquele acidente da Chevron, que aconteceu no Rio de Janeiro. A irresponsabilidade dessas empreiteiras quando ficam soltas. E tem um perigo aqui, quando o senador José Serra fala que só fizemos um leilão. Eu quero dizer uma coisa aqui, um dos maiores riscos nossos é a extração predatória. O que aconteceu na Indonésia. Chevron ganhou um campo. Vendeu na época, sabe o quê? Tudo por $1 o barril. Depois, teve que pagar 100 pelo barril. A Argentina privatizou a YPF. Vendeu todo o seu petróleo por $4 o barril. E teve que comprar depois a 100. Nós não queremos essa extração veloz. Isso traz doença holandesa, desnacionalização. É preciso um processo que ajude a nós desenvolvermos a nossa indústria. Eu encerro a minha fala dizendo que o senador José Serra não está sendo claro em relação ao seu projeto num ponto. Porque ele diz várias vezes no debate que o que ele está dizendo é que a Petrobras ela vai ter o poder de escolher se entra ou não, se ela vai ter os 30% ou não. Não é isso. Se os senhores leem o projeto revoga o ponto que diz que ela é operadora única e também revoga. Não fala de preferencial.
o ponto sobre os 30% dos recursos do pré-sal. Nesse debate, os dois últimos escândalos de espionagem no mundo, tanto o Wikileaks, no caso do Wikileaks, tem correspondência de telegramas da Embaixada norte-americana com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando de um lobby aqui no Senado, naquelas votações. E o último grande escândalo de espionagem, que foi denunciado por Edward Snowden, da NSA, ficou comprovado a espionagem à rede privada de computadores da Petrobras, que foi grampeada. Os documentos, falo de documentos, não de especulações, revelam espionagem industrial e mostram o interesse em informações sobre tecnologia e sobre campos de petróleo do pré-sal no contexto do leilão de Libra. Eu encerro, temos muitos outros argumentos, senador Cristiano. Ao presidente do Senado, Renan Calheiros, para que desse tempo ao debate, para que montasse uma comissão que discutisse a fundo esse tema. Esse debate sempre apaixonou o Brasil. Desde a década de 50, a campanha do monopólio do petróleo, tinha gente que dizia que não tinha petróleo no Brasil. Os debates na década de 90, a quebra do monopólio, teve a criação da partilha, política de conteúdo nacional. Nós não podemos, num dia só, sem debate, sem esse projeto ter passado pelas comissões, aprovar esse projeto no Senado Federal. É um ataque à soberania nacional. E o que eu peço é muito simples, que nos dê direito à discussão, ao amplo debate que o tema merece. Muito obrigado.